Boa noite, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todo o grupo, para todos os conectados, né? Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fortaleça a tua alma, o teu espírito, dando discernimento e sabedoria no novo tempo, nesse novo amanhecer, nesse novo sopro de vida, nesse novo fôlego que eu creio que assim o nosso amado e eterno Deus, Ele nos proporciona através da morte de Jesus, porque a morte de Jesus é para nos trazer vida e vida em abundância, trazer milagres, e por isso a gente precisa tomar posse e crer, porque o nosso Deus é fiel e justo. E aqui eu compartilho com vocês que eu estava meditando aqui no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus. É bem curtinho essa palavra, mas de uma grande valia, de um grande mistério, né? A gente precisa entender, pedir ao Espírito Santo de Deus para nos revelar verdadeiramente cada palavra, porque Deus, Ele permitiu essa Bíblia estar nas nossas mãos hoje, para a gente ter a oportunidade de saber o que Deus requer de nós, como nós, né, que nos colocamos e nos definimos ser filho de Deus, como nós devemos andar e o que nós devemos fazer, pela nossa vida e pela vida do nosso próximo também, não é? Então diz assim, fala sobre a trama de Judas, né? Judas é um dos 12 discípulos que andou com Jesus. Então fala sobre a trama dele, né? Para entregar Jesus à morte, né? Então diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar, e eu vos-lhe entregareis? E eles lhe passaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar Jesus. Então perceba, meus irmãos, que por 30 moedas de prata, houve um interesse grande no coração de Judas, à procura de Jesus para entregar, né, a morte através de uma traição. Então, assim, quem te ofereceu algo para você entregar a vida de alguém? Você, nesse contexto humano, de sobrevivente, dentro dessa humanidade, o que você tem feito contra a vida do teu próximo, ou a tua própria vida mesmo? Qual é a proposta que já te fizeram para você caluniar, para você mentir? Ou mentir, né? Como as pessoas falam, não é mentira não, é omissão, que não deixa de ser a mentira, né? O que você tem prestado às escondidas, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho, aonde quer que esteja, aonde quer que seja. O que você tem feito? Você tem sido um Judas Iscariotes, à procura de almas para tragar, para levar à morte espiritual, à morte física, à morte intelectual? Ou você tem sido um seguidor verdadeiramente de Jesus Cristo, com o propósito de salvar vidas, de libertar vidas, de consolidar a redenção, como Jesus Cristo fez? Jesus Cristo, né, ele se entregou à morte por uma causa superior, que é consumar a obra da redenção de toda a humanidade. Veja o preço que eu tenho, que a minha alma tem, que a tua alma tem, que a alma do nosso próximo tem, dos nossos irmãos tem. Então, meus irmãos, quando a gente fala em traição, muitas vezes a gente pensa logo em traição conjugal, traição provida de marido, de mulher, de namorado, de noivo, né? Mas existe as traições que a gente nunca pensa, que é a traição por uma mentira,
a traição por uma calúnia, a traição por você falar mal de alguém, a traição por você desejar algo que não é teu, alguma vaga de emprego, alguma posição social, algo que não é teu, que Deus ainda não te proporcionou, mas que você deseja tanto. Mas você nem procurou saber se o que você deseja está na mão de alguém, não é? Então, através dessa palavra, meu irmão, me trouxe, meus irmãos e minhas irmãs, me trouxe assim uma reflexão forte sobre essas coisas, nossa caminhada aqui na terra. Porque a cada um Deus vai recompensar conforme as vossas obras. Então, muitas pessoas estão passando, às vezes, consequências e perguntando, meu Deus, tanto sofrimento, tanta coisa. Meus irmãos, na presença de Deus, tudo é contabilizado e nada é esquecido. Nada é esquecido. Tudo gera um testemunho, porque o nosso Deus é aquele que vê toda a terra, as pálpebras não se cansam. O nosso Deus é justo e fiel para cumprir todas as promessas dele, que ele fez a nós. E nós precisamos a cada dia entender e sentir pelo menos por um tempo, essa morte de Jesus. Essa morte, é como hoje a gente fala, fulano foi espancado até a morte. Jesus Cristo foi espancado até a morte. Foi dilacerado a carne de Jesus. Foi perfurado. O sangue verteu, derramou sangue pela nossa vida, pela nossa história. Pagou um preço alto pela vida daquele que você está fazendo mal, pela vida daquele que talvez você está mentindo, você está denegrindo a imagem, você está falando coisas, fazendo pré-julgamentos de aquela pessoa muitas vezes não fez o que você está dizendo. Então, meus irmãos, vamos assim atentar para essa situação. E aqui eu vou já assim compartilhar uma situação que há muito tempo aconteceu. Uma pessoa chegou para mim e falou, Bárbara, ela me falou que estava sendo traída e que ela estava com muita raiva da pessoa, que ela achava que era a pessoa de fora, a qual ela nem conhecia, não sabia de onde veio, não sabia a origem, não sabia nada sobre essa pessoa, mas ela sabia da existência dessa pessoa. E um certo dia ela viu essa pessoa ligando para o marido dela. E aí ela pegou o telefone e aí começou agredindo essa pessoa. E na mesma hora, ela muito nervosa, ela veio e me ligou. Bárbara, eu tô com aquelas coisas todas que você já imagina e não vale a pena eu relatar aqui. Eu falei para ela simplesmente, veja o lado dessa outra pessoa, porque ela não adentrou a tua casa, ela não te conhece, você não sabe a história dessa pessoa. Tenha calma, pense sempre assim, se você estivesse no lugar dela, será que você também não... Será que essa pessoa não está sendo traída por uma mentira? Aí ela pegou, em um outro momento, claro, ligou para essa pessoa, relatou a situação, pediu desculpas, a outra pessoa começou a relatar a situação. E terminou a outra pessoa sendo traída na conversa, ludibriadamente, com propostas que não condizia. Então, assim, eu disse assim, veja que a pessoa que você está querendo cobrar o preço, não é ela que está te traindo. A informação que saiu da tua casa, quem levou não foi a pessoa. A pessoa está pedindo misericórdia a Deus tanto quanto você. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente precisa parar, a gente precisa refletir, se colocar no lugar do próximo e pedir a Deus misericórdia. Agora, para aqueles que... Veja que essa pessoa do centro da situação, que levou o sofrimento nos dois
corações, no coração tanto da pessoa que estava fora quanto aquela que estava dentro de casa com ele, as duas pessoas estavam em sofrimento, sentindo dor, a dor da traição. Veja que a dor de uma traição mata a alma, mata espírito. As pessoas não têm condições de levantar, não têm condições de se alimentar, não têm condições de orar, não têm condições de fazer nada, porque perde a autoestima, perde a estrutura física e espiritual. Então, meu irmão, não seja você um Judas Iscariotes na vida de ninguém, porque o preço é alto para aquele matador de vidas, matador de alma. Então procure proporcionar vida e não tirar vida, porque o valor de uma alma é a morte de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Tá certo? Reflita nessa palavra e Deus continue abençoando e nos protegendo dos sentimentos e pensamentos ruins. Que o sangue de Jesus nos cubra em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares e nas nossas atitudes. Amém?